Esta conferência será gravada agora. Hoje é dia 28 de novembro de 2020. Estamos aqui com mais um episódio da nossa viagem pelos assuntos inerentes à pessoa com deficiência. E nós temos hoje a nossa convidada especial, que é a Francis Monzo. Ela vai já se apresentar. Mas antes eu gostaria de cumprimentar a Cida, nossa Brisa, o Deus Dede, a Indy Abreu e a Bia, que está lá com ela, e a Isabela Gurgel, que é a minha parceira nesse programa. Isabela, a palavra está contigo. Bom, queria, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui nesse objetivo comum. Eu e João Rios demos uma palestra, fizemos lá uma roda de conversa no Photoshop com um estudioso da fotografia, uma pessoa muito interessada também na mesma causa que a gente, na fotografia como inclusão, e a gente viu que nós estamos bem adiante, né, João? Assim, quando eu digo que estamos bem adiante, assim, estamos caminhando nesse rumo da inclusão na arte, né? A fotografia é uma arte na arte também. E a arte é uma linguagem que todo mundo fala. Então, fiquei muito feliz de ver isso e agradecer aqui a Francis que está aqui hoje. Ela é a intérprete de Libras, né? E queria a gente quer ouvir um pouco, ouvi-la, né? Sobre essa questão de como é que ela vê, a gente vai ouvi-la sobre essa questão de como é que ela vê o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Talvez ela fale mais também muito sobre a surdez, porque é o universo que ela lida mais, e eu queria escutá-la. Ok. Francis, eu te botei como apresentadora, eu acho que você tem PowerPoint, né? Isso, beleza, ela já está familiarizada. Francis, já falou contigo, seja bem-vinda. A Francis, a gente já se conhece há bastante tempo, temos feito alguns trabalhos juntos lá no Senado, com referência à pessoa com deficiência e à fotografia. Então, é uma grande parceira nessa área. Francis, fica à vontade, está contigo a palavra. Obrigado. Boa tarde, de novo. Primeiro, agradecer pelo convite para estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho, E eu não sei se o que eu vou trazer é novidade, mas eu acho que a gente conversa, pelo menos, sobre várias coisas relacionadas à acessibilidade. Eu acho que o que eu trago aqui são coisas que a gente já tem discutido há algum tempo, Para eu me apresentar, Deixa eu me apresentar. Eu trabalho na área de acessibilidade do Senado, tenho 8 anos, então trabalho com toda a parte de planejamento, de monitoramento e implementação das ações de acessibilidade dentro do Senado. Nós trabalhamos em rede, em parceria com outros órgãos, e eu sou de formação, eu sou assistente social e sou também intérprete de Libras, intérprete de língua de sinais. E a minha aproximação com a questão da acessibilidade, ela aconteceu por conta disso mesmo, por conta da minha aproximação com as pessoas surdas, da interpretação, e quando a gente interpreta, quando a gente é intérprete, eu era intérprete em uma igreja, a gente acaba acompanhando os surdos em consultas médicas, em questões judiciais, em várias questões até familiares mesmo. Já fui interpretar muito em casa de surdo, com a família. Então, a gente tem um envolvimento um pouco maior. E quando eu cheguei no Senado, eu pedi para ir para a área da acessibilidade, porque era uma área que eu me identificava muito. E aqui estou, não vejo como sair dessa área mais. Bom, eu não sei direito como apresentar aqui, João, mas eu vou tentar. Você já está na tela aí, é só ir... Já estou? Vocês já estão vendo? Estamos vendo. Legislação, parâmetros e avaliação da acessibilidade. Isso.
Essa foi uma apresentação que eu fiz. Eu vou dar uma adaptada aqui para a gente conversar sobre o tema que a gente traz aqui também nessas reuniões, né, de sábado, que o João e a Isabela têm desenvolvido aqui. Primeiro, o que a gente apresenta é o histórico da abordagem da deficiência, né, que hoje a gente trabalha com a questão da inclusão mesmo, que seriam todas as pessoas no mesmo espaço, compartilhando o mesmo espaço, tendo as mesmas oportunidades. Nós não estamos trabalhando com a exclusão, não com a segregação e nem com a integração, que é quando a gente junta, deixa as pessoas com deficiência ficarem juntinhas ali, mas elas não são incluídas de fato, né? Elas têm o espaço delas, elas não vão ocupar o espaço das pessoas sem deficiência, vamos dizer assim. E os modelos de deficiência que a gente tem ao longo da história, né? A gente tem um modelo médico que via a deficiência como uma questão individual, como se fosse um problema do indivíduo, como se aquilo fosse uma anormalidade, e quem tinha o poder, ou quem tem ainda o poder, porque a gente costuma dizer isso, o modelo médico foi até a década, sei lá, de 90, depois veio o modelo social, mas, assim, esses modelos continuam existindo, né? Então, a gente continua tendo. Então, no modelo médico, o poder está na mão do médico, né? O saber que é considerado principal, quem define quem é a deficiência é o médico, porque aqui a gente olha só para a parte biológica, né? A gente olha para a parte do corpo da pessoa. A pessoa que tem um problema, a pessoa que não é capaz, a pessoa que tem limitações. E a gente olha muito na perspectiva da reabilitação e da cura. Já no modelo social, que foi uma luta, né, do movimento das pessoas com deficiência, a gente vê a deficiência como uma questão social, as barreiras são a real causa da opressão que as pessoas sofrem, a deficiência é apenas mais uma característica pessoal, e o saber está mais voltado para as ciências sociais e humanas, e a gente trabalha na perspectiva de acessibilidade da garantia de direitos. E a gente tem o modelo biopsicossocial, né, que é o novo, vamos dizer assim, ele é uma adaptação do modelo social, né? Ele é uma perninha do modelo social, e ele está agora, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, trabalham com ele. E aqui a minha tela ficou em cima, só um minuto. Eu consigo mexer. E a deficiência é entendida como restrição de participação, são impedimentos, um impedimento corporal da pessoa associado às barreiras, e isso causa uma restrição de participação, e isso é deficiência, né? Então, a gente não tem mais que ficar discutindo se tal aspecto é deficiência, se não é deficiência. A visão monocular, é deficiência ou não é deficiência? A fórmula é bem clara agora, né? É assim, tem um impedimento corporal da pessoa, associado às barreiras, resulta em restrição de participação, a pessoa tem menos participação social por conta disso, por conta dessas duas coisas, impedimento e barreira, então é deficiência. Se não tiver, não é deficiência. Eu sei que ainda tem muito a ser discutido, né? Muita coisa para ser discutida, a própria avaliação da deficiência, as pessoas vão passar para ter acesso aos serviços públicos, né? Os benefícios. Hoje, o INSS me parece que é o único que ainda está fazendo de forma mais... que já está fazendo de forma mais sistematizada essa avaliação, e para fins de aposentadoria, para fins do BPC, eles também já estão fazendo, né, uma avaliação com foco nesse modelo biopsicossocial, mas isso vai ter que ser ampliado para todas as políticas públicas, até porque não faz sentido a pessoa ter que passar por vários órgãos
né? Aí ela vai aqui para a política de previdência, ela tem deficiência. Aí da política de saúde, ela não tem deficiência. É o quê? São várias pessoas, né? Primeiro tem que ser avaliado várias vezes. Segundo, é uma pessoa que para uma coisa tem deficiência, para outra não tem. Então, isso não faz o menor sentido. Então, está sendo construído, na minha opinião, muito lentamente, né? A gente tem sempre alguma coisa que, quando a gente acha que a gente já está lá na cara do gol, olha, vai sair o decreto, agora vai, a avaliação vai ser biopsicossocial, agora já está tudo regulamentado, aí acontece mais alguma coisa que a gente volta lá atrás, aí cria um outro grupo de trabalho para estudar uma outra coisa, e assim a gente já está, né? Algum tempo. De acordo com a LBI, essa avaliação, ela deveria ser feita, né? Essa avaliação biopsicossocial, ela devia ser feita a partir de 2018, a partir de janeiro de 2018, para todas as políticas públicas. E nós estamos aqui em novembro de 2020 e a gente ainda não tem um instrumento formalizado para fazer essa avaliação. E isso é importante, vai ser importante para a entrada no mercado de trabalho, né, para a questão para cumprir a lei de cotas, para os concursos públicos, para as vagas de estágio. Vai ser importante, porque não seria só um atestado médico, e também não seria algo que para cada coisa você precisa procurar um médico, né, ou 2 médicos. Tem política que você tem que pegar 2 carimbos, né, de médico do SUS, para poder ter acesso a determinado direito. Então, nós precisamos mesmo, né, unificar isso. A pessoa tem deficiência, ela tem deficiência para tudo. Não pode ser para cada coisa, para cada política ser uma pessoa diferente. Então, no modelo biopsicossocial, a gente vê a deficiência como restrição de participação, ela é uma soma dos impedimentos e das barreiras, e ela é uma das muitas formas de vivenciar um corpo, né? Ela é mais uma característica, como eu falo que ela é uma perninha do modelo social, ela é uma característica, é uma das formas de você ser, de você viver. E o saber, né, que vamos dizer que domina, o modelo médico era o saber médico, o modelo social as ciências sociais e humanas, e o modelo biopsicossocial vai ter uma interação entre vários saberes, e a gente vai estar voltado sempre para promoção da acessibilidade, para garantia de direitos. Pessoa com deficiência, né, esse é o símbolozinho que é o mais recente feito pela ONU e que a gente está tentando pegar, né, no Brasil. A gente está fazendo ele mais conhecido, a gente está tornando ele mais conhecido. Não seria mais aquele símbolo da cadeira de rodas, né, que todo mundo está acostumado a ver e associar com a deficiência, mas que muitas vezes não representa todas. Muitas vezes não, ele não representa todas as deficiências, né? Ele acaba representando o cadeirante, a pessoa que usa cadeira de rodas. Então, a gente está tentando, está em tramitação no Congresso, eu não sei em que pé está, mas está em tramitação no Congresso para tornar esse símbolo o símbolo oficial. Legislação. A gente tem uma legislação ampla, somos um país que tem uma das melhores legislações em termos de direitos da pessoa com deficiência. Temos que fazer acontecer, né? Temos que colocar tudo em prática, fiscalizar e fazer acontecer. A legislação começou a ficar mais consolidada foi a partir dos anos 2000, não quer dizer que antes não tivesse legislação, sempre teve, né? Sempre não, mas no século passado a gente tinha, o século passado parece que é tão longe, né? Mas, enfim. Há alguns anos, vamos ver, mais de 20 anos a gente tinha legislação, mas eram coisas mais pontuais. A gente começou a consolidar tudo mesmo, foi a partir do ano 2000. E o mais
mais importante, mas a legislação agora mais robusta, né, a lei mais robusta que a gente tem, com certeza é a LBI, que reuniu várias características, que foi de 2015. No entanto, a LBI está sendo regulamentada, os artigos da LBI têm sido regulamentados, cada um num decreto, quase, né? Então, de 2015 para cá, eu já perdi a conta de quantos decretos nós tivemos. Eu nem listei eles aqui, mas a gente pega um artigo da LBI e regulamenta, depois pega outro regulamento, e assim a gente está vindo desde acho que começou 2016, né, a regulamentação. E a regulamentação para avaliar a deficiência é que nós ainda estamos esperando, né, que nós precisamos dela ainda. Quando a gente fala em acessibilidade, é muito comum quando a gente faz as oficinas, os cursos dentro do Senado, né, dentro das instituições, vou colocar assim, porque como a gente trabalha em rede, com Câmara, TCU, a gente compartilha e é basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala em acessibilidade, é muito comum as pessoas pensarem em construção de rampa, né? Nós precisamos, como que o Senado vai se preparar para as pessoas que vêm trabalhar aqui? Vamos construir rampa, vamos fazer tudo. E não é isso, né? A gente tem diversas barreiras. Aqui está trazendo o conceito de acessibilidade, que é a possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Então, não é só eu tenho que fazer a pessoa poder chegar nos locais com segurança e autonomia, né? A pessoa não pode depender, ela tem que ter a opção. E aí é sempre isso que a gente defende lá. Mas aí a pessoa não vai querer porque vai ser ruim, mas ela tem que ter a opção. Às vezes, por exemplo, quando a gente foi discutir o sistema de votação da senadora Mara Gabrilli, senadora tetraplégica, só tem o movimento do pescoço para cima. Como que seria o sistema de votação? Aí eu sei que com muitas discussões chegou a um modelo lá, que seria o modelo que garantiria autonomia, segurança para ela, né? Mas assim, e segurança também da informação, né? Por exemplo, o voto secreto, ela conseguiria utilizar aquele equipamento, aquele software, sem que as pessoas que estivessem em volta soubessem qual que é o voto dela, né? Porque a gente tem questão de voto secreto. E aí chegaram numa série de etapas que ela teria que fazer, e aí alguém falou assim, mas aí é muito difícil, é muito mais fácil outra pessoa votar por ela. E aí alguém falou, mas era isso que ela fazia, ela pedia para outra pessoa votar, e aí começou cada um lá a falar uma coisa. E olha, qual foi o nosso posicionamento? Ela tem total direito de pedir para outra pessoa votar para ela, se ela quiser. Mas ela tem que ter como fazer isso com autonomia, se ela quiser. Ela vai escolher, né? A gente tem que garantir, a gente aqui como órgão público, e isso a gente está falando de uma senadora, mas isso a gente faz para um servidor também. O servidor tem que ter tem que ter acesso para fazer determinado o que for de forma autônoma. Se ele não quiser fazer, não tem problema. Isso, às vezes, é difícil as pessoas entenderem, né? Nós tivemos alguns... a gente já teve em algum órgão público um evento em que a gente separou um espaço para pessoa com deficiência, seria um espaço adequado para cadeira de rodas. Não foi no Senado, mas foi num dos nossos órgãos da rede. E aquele espaço ali é um espaço adequado, com boa visualização do evento, do palco e tal. E chegou uma pessoa em cadeira de rodas, se dirigiu a outro local e ficou no outro local. E as pessoas que estavam trabalhando no evento, né, elas foram lá
para conduzir a pessoa para o espaço voltado reservado para cadeiras de rodas. E a pessoa falou, não, mas eu estou bem aqui, eu queria ficar aqui. E as pessoas que trabalhando no evento, elas, poxa, mas a gente preparou aquilo ali com tanto carinho, e começaram a pressionar a pessoa para ir para o espaço que tinha sido reservado, né, pela organização do evento. E a pessoa começou a se criar uma situação constrangedora ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que dizer. A gente tem que ter as condições de acessibilidade. Mas se a pessoa não quiser, né, olha, eu não quero ficar ali, eu quero ficar aqui. Aqui a visualização nem está tão boa assim, né? Tem cadeira na frente, mas é aqui que eu quero ficar. E a pessoa tem que ter o direito a escolher. Quando a gente fala em surdez também, né, que é mais a minha praia, a gente tem muita discussão também, na verdade, não é nem discussão, assim, mas é muita dúvida. Eu acho que eu respondo essa pergunta várias vezes por ano, várias vezes. Acho que todo mês eu respondo essa pergunta para algum setor lá dentro. Olha, mas se a gente está disponibilizando livros, para que a gente precisa de legenda? Ou o contrário, né? Mas se eu tenho legenda na TV, para que eu preciso ter libras? Então, são coisas que a gente tem que dizer, olha, existem surdos que falam a língua de sinais fluentemente, e existem surdos que não falam, que preferem a língua portuguesa. Então, nós temos que ter para os dois públicos. Ah, mas e para o surdo que sabe as duas coisas? Ótimo, ele vai escolher o que ele quiser. A gente vai continuar disponibilizando e ele vai escolher o que for mais confortável para ele. Eu não tenho que impor nada para a pessoa com deficiência. Eu acho que isso que, às vezes, eu acho que isso tem que ser desconstruído, né? A gente está conseguindo desconstruir isso dentro dos órgãos públicos, e a gente tem que desconstruir, tem que continuar isso, é um trabalho que a gente tem que fazer. A pessoa não é obrigada a nada, a pessoa tem um direito, né? A pessoa não é obrigada a usar a fila preferencial, ela tem o direito de usar a fila preferencial, é diferente. Se a outra fila estiver menor e ela quiser ir para outra fila, ok, né? E aí a gente traz o conceito também de pessoa com deficiência, que é aquele que eu já falei, que é impedimento mais barreira, que vão fazer obstrução, vão obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu sempre coloco que isso está na Constituição Federal. Por quê? Porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi ratificada pelo Brasil e hoje ela tem status de convenção de emenda constitucional. Mas quando a gente fala tem status de emenda constitucional, tem hora que a gente perde a noção, né? Perde um pouco da noção de que ela é Constituição. Isso aqui é Constituição. E isso está também na Convenção, no Decreto 6949, né, que traz o texto da Convenção, e na LPI, que é a Lei 13.146 de 2015. A LPI vai falar também pessoa com mobilidade reduzida, e vai incluir idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Isso aqui a gente sempre traz para a gente entender quem é o nosso público-alvo. A gente que trabalha com acessibilidade está trabalhando com quem? Só com a pessoa com deficiência? Não. A gente também está trabalhando com idoso, com a gestante, com a lactante, com a pessoa de criança de colo, com obeso, em questões de acessibilidade, em termos de acessibilidade. E aí a gente apresenta também, né, a gente costuma apresentar também dentro do Senado, de várias formas, as barreiras. Porque é muito comum as pessoas não conhecerem. E quando a gente começa a falar as barreiras que as pessoas com deficiência encontram, é muito comum as pessoas falarem, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Nossa, mas é assim? Nossa, eu nunca ia imaginar. Então, eu acho que são coisas assim que a gente tem o papel de falar em todo lugar, todo espaço que nos for dado, né? A gente tem que falar mais sobre acessibilidade, mais sobre pessoa com deficiência. A gente tem que dar mais visibilidade para isso.
E aí eu sempre apresento as barreiras arquitetônicas, que são as que estão dentro dos edifícios, as barreiras urbanísticas, que estão nas vias públicas. Aí, esse slide aqui, todo mundo, as pessoas se identificam, né? Uma calçada quebrada, um poste no local inadequado. Mas aí, quando a gente chega aqui nesse slide, eu estou trazendo aqui, uma obra no meio da rua, toda mal sinalizada, né? Ela está sinalizada com cones e com corda. E aí, a bengala do cego não vai pegar nada disso e o risco do cego cair ali é muito grande. E aí as pessoas começam a falar, mas isso eu nunca tinha pensado, que isso pudesse ser um risco para a pessoa com deficiência. Para a pessoa idosa também é um risco. Inclusive, essa foto, eu lembro que eu tirei de uma reportagem e que uma pessoa idosa tinha caído nessa obra aí e tinha vindo a óbito. Então, eu não lembro onde que era, mas o contexto dessa reportagem era esse, por conta da má sinalização. E essa outra foto que eu trago ao lado lá da frente da gráfica do Senado também, é um orelhão, que é um grande inimigo das pessoas cegas, né? Elas falam isso, para que aquele orelhão é daquele tamanho, aquela parte de cima, para que precisa ser daquele tamanho? E realmente, esse orelhão era um orelhão que a gente tinha lá em frente à gráfica do Senado, e ele ficava no caminho, de certa forma, ali ainda era o finalzinho do caminho, e as pessoas podiam bater a cabeça ali, as pessoas cegas que iam para trabalhar na gráfica. Então, a gente retirou, a gente fez contato com a companhia telefônica e chegou o orelhão um pouquinho para trás, coisa assim, bem simples de resolver. As barreiras nos transportes, e aí muitas vezes as pessoas também só enxergam as barreiras para a pessoa com deficiência física, né, pro cadeirante, que não vai ter como subir os degraus, e aí a gente lembra que existem, por exemplo, as pessoas cegas que precisam saber onde estão, vamos dizer assim, qual o ônibus que está vindo para ela poder pegar, para ela poder entrar no ônibus correto, e onde que elas estão, onde que ela está para ela poder descer, né? Então, são coisas assim que poderiam ser resolvidas de forma mais simples, com aplicativos. Hoje em dia a gente usa tecnologia para tanta coisa, né? Como que a gente não pode usar para isso? E isso são coisas que teriam solução, mas a gente precisa aí de investimento nessa parte. Né? Eu digo de investimento não só de dinheiro, mas também de interesse, de olhar para essa parte, né? Para essa questão, para essa barreira importante, e investir nisso. A pessoa surda, ela muitas vezes não consegue pedir informação na rua, né? Mas isso eu acho até, assim, eu vou dizer com a minha experiência que o Google Maps resolveu bastante. Né? O Google Maps hoje ele já ajuda bastante. Eu sou uma pessoa que quase não peço mais informação na rua. Eu mesmo olho ali o Google Maps, resolvo, já sei onde eu vou, onde eu estou. Né? Então, isso ajudou muito a pessoa surda, porque pedir informação era uma coisa praticamente inviável. Aqui a gente traz também a questão da audiodescrição, das legendas, da Libras, e tudo isso a gente apresenta lá dentro do Senado. Aqui, outra questão de barreiras nas comunicações são os sites, né, os portais que a gente usa, os e-mails, quando a gente usa fundos muito decorados, ou quando a gente usa textos muito pequenos, ou um contraste ruim, a gente também está excluindo as pessoas. Então, isso é mais uma preocupação que a gente tem. Da mesma forma, a descrição das imagens, né? O Senado já descreve as imagens nas mídias sociais, né? No Instagram e no Facebook, e agora a gente está trabalhando com mais treinamento para as pessoas poderem descrever tudo, absolutamente tudo que elas forem colocar no site,
elas descreverem. A gente fez uma sensibilização recentemente e foi um retorno bem positivo, até melhor do que eu esperava, do interesse das pessoas em entender por que isso não é acessível. E aí foram vários setores lá dentro do Senado fazendo isso. A gente tem as barreiras tecnológicas, aí a gente tem um teclado adaptado e a gente tem um computador com o primeiro sistema de votação que foi utilizado pela senadora Mara Gabrilli. Isso foi o primeiro, há muito tempo. Hoje não é mais assim. Essa aí foi a primeira iniciativa, né, que ela votava só com o movimento da cabeça. E o que a gente tem mais dificuldade em qualquer lugar são com as barreiras atitudinais. Atitudinais, com certeza. Porque a gente constrói a rampa, mas se o carro estacionar na frente, não adianta. A gente põe o piso tátil, mas se o carro estacionar em cima do piso tátil, não adianta também. A gente constrói o site de forma acessível, mas se a pessoa que for alimentar o site, que for colocar as informações, não colocar a descrição da imagem, não adianta. Então, são as questões atitudinais, são as mais difíceis, são as que a gente tem que ficar batendo, né? Isso, eu acho que todo mundo sabe que são as questões mais difíceis, a gente tem que dar muita visibilidade para as questões de acessibilidade. Esse mês, lá no Senado, a gente está trabalhando com a campanha do capacitismo, chama O Capacitismo Não Tem Vez. Eu estou achando até um pouco tímida a campanha, porque ela está bem voltada para os meios de comunicação, a intranet do Senado. Essa semana agora, essa próxima semana, que vai ter o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acho que vai ganhar um pouquinho mais de peso, né? A gente vai ter a 14ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência no Senado, e a gente vai trazer as discussões todas para o capacitismo, que é um termo utilizado para falar sobre o preconceito contra a pessoa com deficiência e que também é muito pouco conhecido, né? É muito comum que as pessoas não conheçam esse termo. Quando a gente fala, não, é preconceito contra a pessoa com deficiência, a pessoa fala, ah, tá, aí eu sei. Mas a gente tem usado o termo mesmo até para produzir um pouquinho mais de curiosidade nas pessoas, né? Porque a gente fala capacitismo. Ué, mas capacitismo, o que é isso? E aí as pessoas vão buscar o que é isso e a gente está a gente está passando todos os exemplos, né? Vamos dizer assim, porque quando a gente fala em preconceito, muitas vezes as pessoas pensam naquele preconceito assim, eu não vou contratar uma pessoa com deficiência, eu não vou contratar de forma alguma, ou eu não vou conviver com a pessoa com deficiência. Isso são coisas assim muito escancaradas, né? Mas a gente tem aquele preconceito velado que ele está muito presente, ele é muito mais forte, inclusive, que é aquele que diz assim, não, eu vou contratar a pessoa com deficiência. Eu vou contratar, até porque eu tenho que cumprir a lei. Mas será que eu consigo arrumar uma pessoa com uma deficiência bem leve, assim? Aquela assim, quase sem deficiência, né? É quase como se fosse assim, a pessoa quase sem deficiência. Porque quando a pessoa... Eu não, vou contratar a pessoa, mas quando ele vai dando, assim, as características, você fala, pô, ele não quer uma pessoa com deficiência. E isso nasce no quê? Na percepção de que a pessoa não tem capacidade, não tem a mesma capacidade que a pessoa sem deficiência. Né? Por isso, capacitismo, é um termo traduzido. E, da mesma forma, quando a gente acha que a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho ela não vai dar conta de alguma tarefa por conta da deficiência, isso é comum acontecer. Isso acontece também no relacionamento com os colegas de trabalho, muitas vezes. Né? A gente tem um relato de uma servidora lá no Senado, que ela tem deficiência auditiva, ela utiliza aparelho auditivo, e o aparelho auditivo, ela diz, tem hora que faz barulho, tem hora que fica um ruído, barulho, e eu preciso me concentrar para fazer a minha leitura, porque ela trabalhava com revisão de texto, então eu preciso me concentrar, eu vou lá e desligo o aparelho.
E as pessoas ficam falando, conversando em volta, e ela não está ouvindo. Ela desligou o aparelho dela, não está ouvindo mais nada. E as pessoas ficam rindo, ficam falando, ela só ouve a hora que ela quer, e ficam jogando essas piadinhas depois para ela, né? Então, isso, assim, é falta de conhecimento, é falta de entender, é falta de perguntar por que você desliga o aparelho, né? Não é porque ela só quer ouvir o que ela quer, mas é porque ela tem dificuldade de se concentrar por conta do ruído que o aparelho traz. E, da mesma forma, é capacitismo quando a gente supervaloriza a pessoa com deficiência, né? Quando a gente pensa... uau, você se superou, você é muito bom. E aí você vai pensar, mas o que a pessoa fez? A pessoa está andando na rua sozinha. Andar na rua sozinha, vamos dizer, é uma coisa que a pessoa com deficiência poderia fazer de forma muito natural se não fossem as barreiras, né? As barreiras que as nossas calçadas têm, as barreiras, todas as barreiras que a gente tem. Então, assim, não é questão de superação, né? É questão da pessoa se adaptou a todas as barreiras, infelizmente, porque o ideal seria eliminar todas as barreiras, mas elas estão aí. Então, a pessoa acaba que se adaptou às barreiras. E isso nasce no mesmo entendimento de que a pessoa é menos capaz e que ela teve que se superar para fazer uma coisa tão natural como andar na rua sozinha. A gente vê esse preconceito muito voltado para as pessoas com deficiência intelectual também, né? Eu acho que é um dos tipos de deficiência mais difíceis hoje de se incluir. Não que as outras sejam fáceis, mas eu acho que a deficiência visual, a deficiência física, a deficiência auditiva, elas têm um pouco mais de aceitação social do que a deficiência intelectual. A deficiência intelectual no mercado de trabalho é uma coisa muito difícil, é um assunto assim que a gente ainda tem que discutir muito, quais seriam as estratégias para empregar mais pessoas com deficiência intelectual. Né? No Senado e outros órgãos públicos, a gente tem contratos específicos com a APAE para fazer determinadas atividades. Tem atividades em gabinetes, né, de administração ali, algumas atividades. No Senado não, mas no STJ tem. No Senado a gente tem os funcionários que trabalham na limpeza de livros na biblioteca, são todos com deficiência intelectual. Então, assim, a gente tem que pensar em outras estratégias para incluir, porque quando a gente olha lá dentro do Senado mesmo, e a gente vê quantas pessoas com deficiência, por tipo de deficiência intelectual é quase nada, né? Ganha mesmo a deficiência visual, a deficiência física. São os dois maiores quantitativos que a gente tem, seja de servidor, terceirizado, sempre é deficiência visual seguida de deficiência física. A deficiência, depois vem a deficiência auditiva, com um número menor, e, por último, vem a deficiência intelectual. Então, assim, são muitos desafios que a gente ainda tem nos órgãos públicos, que vão desde as provas do concurso público, né? Que a gente teria que ter uma maior adaptação para as pessoas com deficiência intelectual. Para as pessoas com deficiência auditiva, a gente teria que ter a versão em língua de sinais, para aquelas que falam língua de sinais, óbvio. E essas duas coisas a gente ainda não tem. Então, eu, na minha visão, isso são coisas que dificultam a entrada dessas pessoas nos órgãos públicos, né? Pelo concurso público, essa adaptação na prova. É a primeira grande barreira que a gente tem. Para a pessoa com deficiência visual, a gente tem os ledores, tem, né, a legislação já tem um pouco mais
de exigências, né, de ter ledor, de ter prova em braille, de ter transcritor. Então, as pessoas estão conseguindo acessar mais o concurso, os concursos. E a pessoa com deficiência física também, a gente tem a legislação, a pessoa tem que ter acesso à sala onde ela vai fazer a prova, né, e tudo. Então, as barreiras que elas têm, a gente já está conseguindo resolver. Deficiência auditiva e intelectual, ainda temos mais barreiras. Então, a gente tem que ter estratégias para derrubar isso, né? Até para a pessoa poder chegar no ambiente de trabalho, seja por concurso público. No caso dos terceirizados, a gente tem a cota, e aí uma das dificuldades que o órgão público, e aí eu estou dizendo aqui, gente, sempre como órgão público, que é o meu espaço que eu ocupo hoje, mas a dificuldade que a gente tem é de fiscalizar essa cota, porque, primeiro, que o nosso papel não é de fiscalização, né? O papel de fiscalização é do Ministério Público do Trabalho, e é isso que eles sempre vão dizer para a gente quando a gente começa a questionar isso. E o segundo é que uma mesma empresa, ela pode ter contrato com o Senado, com a Câmara, com o TCU, só que ela não é obrigada a cumprir a cota dentro de cada órgão. Ela não é obrigada a cumprir a cota dentro do Senado. Então, vamos dizer, ela tem 300 postos de serviços no Senado. Ela precisa cumprir a cota ali? Não, ela pode ter 300 pessoas sem deficiência ali, e ela pode cumprir a cota em outro contrato. Isso é uma coisa que fica para a empresa resolver. Isso dificulta a nossa atuação, sim. A gente fica, a gente pressiona, a gente pede a lista de pessoas com deficiência que estão no órgão, a gente fica pedindo informação o tempo todo, né? Mas a gente não consegue fiscalizar. E aí, quando a gente vai falar isso, fala, mas realmente o papel de vocês não é fiscalizar. Mas nós gostaríamos de ajudar nisso, né? De ter um controle maior sobre isso. Da empresa, eu não sei, eu entendo que ela deveria cumprir a cota dentro do órgão, ficaria mais fácil para todo mundo. Mas não é assim que acontece. Então, são desafios aí que a gente ainda tem pela frente, né? Aqui, só para finalizar aqui, acho que eu não estou compartilhando. Aqui eu trago exemplos de barreiras aquelas barreiras que a gente não sabe classificar, né? Quais são barreiras de usar o dinheiro público muito mal para fazer acessibilidade e fazem coisas que não servem, que não atendem a pessoa com deficiência. Isso a gente tem. Dentro do Senado, já havia algumas coisas quando eu cheguei lá, do tipo o banheiro adaptado com degrau na porta, mas isso há muitos anos atrás, tá, gente? E daqueles que você fala, que aconteceu aqui? Já está resolvido. Mas hoje as pessoas já estão, todos os projetos que a gente tem lá na parte de engenharia, todos os novos projetos já estão com o olhar da acessibilidade. E isso é o mais importante, né? Porque você fazer a obra e depois ficar ajustando é sempre mais difícil, a gente sempre gasta mais dinheiro. Então, o ideal é que os projetos já saiam com acessibilidade. Francis, como nós temos pessoas cegas aí ouvindo, descreve essas duas fotos, por favor. Uhum. Peço até desculpas porque não descrevi. Aqui a gente tem duas fotos. Uma é uma calçada com uma rampa, o símbolo da cadeira de rodas, só que logo no final da rampa a gente tem um poste bem no meio da calçada. E a calçada é toda cheia de postes bem no meio, né? Então, assim, não tem nem... A pessoa sobe a rampa e fica no meio da rampa. Não dá nem para ficar no nível da calçada. E a outra foto, a gente tem uma rampa
e no final a gente tem um degrau. Então, é assim, para que fazer essa rampa, né? Sempre, por que eu vou fazer uma rampa se eu vou deixar um degrau? E isso a gente tem, se a gente coloca na internet, a gente coloca no Google, aparece tanta coisa que dá tristeza de ver, assim, porque é o símbolo da acessibilidade, é o símbolo, e você fala rampa que dá para o meio do mato, como se a cadeira de rodas fosse rodar ali no meio do mato, e mais, assim, rampa que dá para onde, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem e não tem a participação também da pessoa com deficiência, e isso é importante. Eu acho que em tudo que a gente constrói, a gente tem que ter a pessoa com deficiência ali para validar, para dizer que está adequado, que não está, porque eu sou uma pessoa que eu tenho experiência nessa área, trabalho, né, tenho contato com surdos, deixa eu olhar que ano, quase 20 anos, então tenho tempo para caramba, mas eu não sei, assim, perguntar a Francis como é ser uma pessoa com deficiência. Eu não sei. É isso que eu vou ter que responder. Vou ter que responder, pergunte para uma pessoa com deficiência. Eu tenho experiência de estar junto, de apoiar, de interpretar, né, de trabalhar com a questão da acessibilidade, mas eu não sei o que é. Então, e é muito comum, a gente faz lá no Senado também essas oficinas, e a gente pede para as pessoas vendarem os olhos, né, e aceitarem ser guiadas para entender um pouquinho o que é. É claro que esse tipo de experiência nunca vai substituir nunca vai dar a real dimensão da deficiência, porque a pessoa fica 5 minutos com a venda nos olhos e tira. Não é isso que acontece com a pessoa cega, né? Falou, quem dera eu pudesse tirar a minha venda dos olhos. Mas a gente dá uma noção, assim, é uma questão para sensibilizar mesmo, para a pessoa começar a ter uma ideia, né, da dificuldade. A dificuldade vem do quê? Das barreiras. Porque aí, quem que guia essas pessoas? As pessoas aceitam vendar os olhos, mas a gente chama os cegos que trabalham no Braille, e eles que vão guiar essas pessoas pelo Senado, pelos espaços do Senado. Então, são eles que vão mostrar os buracos, as barreiras, os perigos. Ele fala, aqui, olha aqui como é que é fácil cair aqui. Né? Então, os próprios cegos vão mostrando. E eu acho interessante que, de repente, eles têm, assim, fazem umas observações que eu acho muito interessante. Por exemplo, olha, a gente está chegando no restaurante, você está vendo? E aí eu fiquei assustada, mas como que você sabe que a gente está chegando no restaurante? A gente estava longe ainda, assim, mas realmente a gente estava se aproximando do restaurante. Você está sentindo cheiro? Falei, não estou sentindo cheiro nenhum. Então, são detalhes que fazem parte da vida da pessoa que eu posso trabalhar com eles 30, 40, 50 anos, que não vão fazer parte da minha vida. Então, é o nada sobre nós sem nós que tem que estar em tudo, realmente. No ambiente de trabalho, fora, mas a gente tem essa responsabilidade de... E aí, João, eu acho que eu já falei pra caramba. Eu queria parar, terminar. Tudo bem, tá bom. Vamos abrir a palavra. Que candidato aí primeiro? Vai lá, Deusdede. Primeiro, parabenizar a Francis pela exposição que ela fez, sensacional, muito esclarecedora, e dizer a ela que esse trabalho que ela faz no Senado deve continuar, e é esse mesmo que a gente acredita. Eu pergunto para ela como é que eu faço para participar da semana que ela anunciou aí, que é a semana que vem, em virtude do dia 3 de dezembro, que eu gostaria muito de participar, porque eu trabalho com deficiência visual no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, na 612, acho que você conhece lá, tá? E sou deficiente físico e gostaria de participar, quer saber como que eu posso participar.
Legal, obrigada. O seu nome, eu não peguei seu nome. Deusdede. Deusdede, tá bom. Obrigada, Deusdede. Eu vou passar o link para o João aqui no final, e aí vou pedir para ele replicar, né? A gente vai ter algumas atividades. Tem 2 atividades que vão ser voltadas para o público interno, mas que são abertas. Quem quiser participar, pode ficar à vontade para participar também. A gente vai ter uma roda de conversa com os servidores com deficiência, a gente vai chamar os gestores, a gente está chamando os gestores para participar, e quem vai falar, né, assim, quem vai começar a falar, pelo menos, porque uma roda de conversa sempre, acho que todo mundo fala, mas quem vai começar a falar são os servidores com deficiência, eles vão falar das experiências deles, em relação ao capacitismo, em relação ao preconceito, dentro do ambiente de trabalho. E a gente vai ter uma roda de conversa também com supervisores, para falar sobre quais são os desafios, quais são as coisas boas em ter um estagiário com deficiência. Isso é uma coisa que a gente ainda está tentando aumentar lá dentro do Senado, a quantidade de estagiários com deficiência, e muitas vezes as pessoas têm medo de aceitar, eu vou supervisionar uma pessoa com deficiência, mas como é que vai ser isso? O que eu vou ter que fazer? Qual o trabalho? Então, a gente vai ter essa roda de conversa também. E fiquem à vontade, voltado, sim, foca ao público interno, mas está aberto para todo mundo. E o terceiro evento, que vai ser no YouTube da TV Senado, vai ser uma live mesmo sobre capacitismo. E aí a gente está trazendo algumas pessoas para falar sobre o assunto, pessoas que já falam sobre isso, né? Pessoas com deficiência, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse é aberto mesmo para todo mundo. Aí eu vou passar para o João. Ok, obrigado. Muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo lá. Ok. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Enia, quer falar, Enia? Francis, a Enia, lá de Maringá, do Paraná, foi minha aluna várias vezes, em várias oficinas de fotografia. Ela é a carro-chefe das pessoas com deficiência lá em Maringá. Bom, primeiro eu quero dizer que aula, que tarde abençoada, viu? Cada dia, cada momento desse, João, eu aprendo um pouquinho mais. E também quero pegar carona aí com o Deusdede também, viu? Quero participar, se possível. Tá bom. Eu passo para você também. Bom, Fran, primeiro eu tive uma curiosidade aqui, se for possível, não sei como tem como voltar, se depois você pudesse descrever para mim a nova figura da pessoa com deficiência, que era cadeirante, né? E depois você disse que mudou. Fiquei curiosa para saber o perfil da... Desculpa, a Enia é cega, tá, Francis? E eu quero dizer que hoje, nossa, bagagem, João. Francis, gostei muito, viu? Gostei muito e, com certeza, muito de tudo que você falou já entrou aqui no meu coração para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho aqui em Maringá. Obrigada. Obrigada, Eli. E eu peço desculpas por não ter descrito, tá? Porque isso eu acho que é o básico que a gente sempre fala, tem que descrever as imagens. E eu pulei, então já vou pedir desculpas. A nova imagem, ela é um círculo preto e nesse círculo a gente tem 5 círculos que são com a margem preta, mas eles estão em azul, né, preenchidos em azul. E eles são dispostos de uma forma que parece uma pessoa. E eles estão ligados entre si, no meio do círculo, só um dos círculos que está solto, como se fosse a cabeça da pessoa. Então, é uma ideia mesmo de
não é de união, é de ligação mesmo entre as pessoas, entre as deficiências, né? Eu posso até passar também para o João. A Isabela quer falar, mas tem a descrição lá também na página, o que eles quiseram fazer, né? O que eles quiseram transmitir com essa mudança de imagem. Eu posso passar isso para o João também, porque eu acho que é interessante, assim, para a gente entender melhor. E aí lá também eu vou ter uma descrição melhor para você entender. A Isabela já queria falar. Oi? Você fez um sinal que descreve essa figura, uma palavra que descreve isso. Você fez o sinal de contexto. Sem querer, você fez o sinal de contexto para falar da imagem. E ela significa o contexto. É um contexto que traz as pessoas juntas. É um contexto que realmente une, que faz com que tudo funcione junto. É isso que essa imagem simboliza. E a Fran estava querendo explicar e ela fazia o sinal de contexto. Eu achei tão significativo isso, porque é um todo. Né? É o mundo sendo um todo, é um ser humano íntegro, total. É isso, integridade, né? Essa integridade. Em português eu nem estava pensando nessa palavra, não. Se eu fiz, eu não sei, já é maluquice. Você sentiu. Você sentiu, você fez isso umas 2 vezes, né? Que esse sinal aqui não é contexto. Sim, sim. Aí eu falei... Que bom. Francis, eu tenho umas perguntas aqui diante da sua fala, que foi muito brilhante, e muito obrigado por essa aula. É o seguinte, achei muito interessante a questão da segunda opção de acessibilidade. Deixa lá para a pessoa, se ela quiser usar, que nem o exemplo que você citou. Tinha lá a rampa, a sala toda preparada para a pessoa ir lá. Não, mas ela não, resolveu ficar na outra sala, com mais privacidade, assistindo a reunião pelo telão. Ela teve a opção. Eu nunca tinha pensado nisso, esse assunto não tinha aparecido ainda aqui. Muito bom, gostei. E uma curiosidade, essas reformas, porque quando a gente fala, porque essa palestra, eu vou botar ela no YouTube, e lá tem tido, eu estava olhando agora, as palestras têm tido mais de 40 visualizações. Então, para a gente que somos desconhecidos, é muita gente. Elas são caras? Adaptar uma rampa, tirar um orelhão do lugar, adaptar o banheiro. Como é que você vê isso em termos de dinheiro? Porque alguém pode dizer, o Senado tem dinheiro, eu não vou fazer na minha empresa porque é caro. O que você diria sobre isso? Olha, a gente tem que pensar, e tem um videozinho famoso também que circula no YouTube, que eles falam, né, acessibilidade, custo ou benefício? Porque a maioria das intervenções, ela não é cara se a gente for pensar num órgão público, numa instituição pública, a maioria das intervenções não são caras. E se a gente pensar em acessibilidade desde o início do projeto, né, aí que fica mais fácil ainda. Se a gente tiver que fazer uma intervenção depois, isso pode, né, você vai fazer uma obra, você vai ter que quebrar e fazer de novo. Então, você vai gastar mais dinheiro. Mas se a gente pensar em acessibilidade em tudo que a gente já faz, isso já é um ponto positivo. A gente tem que pensar que é uma questão assim, simples, que a acessibilidade a gente costuma pensar que é só para uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho 100 pessoas sem deficiência, tenho uma pessoa com deficiência, eu vou ter que fazer para ela, só para ela? Só que a gente tem várias situações, né? A gente tem várias situações em que a gente pode ficar ter nossa mobilidade reduzida, a gente pode quebrar uma perna, a gente pode fazer uma cirurgia. Então,
como a gente viu as pessoas de mobilidade reduzida, a gente está falando de idosos, gestantes, a gente está falando de um público maior. E a acessibilidade acaba que, no momento, ela pode parecer, eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer muito, vou ter que investir muito, mas ela pode... A gente tem que passar a olhar para ela como um investimento mesmo. Porque a pessoa pode, vamos dizer, trabalho ali, só tenho acesso pela escada. Então, eu não estou podendo subir escada, fiz uma cirurgia, poderia ir trabalhar, porque tem gente que está disposta a trabalhar, que está bem para trabalhar, apesar de... Mas vou ter que subir essa escada, não tem como, então vou entrar com o meu atestado médico. Né? E isso a gente já viu acontecer alguns casos assim, da pessoa querer ir trabalhar, isso aconteceu lá no Senado, mas a pessoa não tinha como estacionar próximo ao local, então ela não podia ir trabalhar. E ela estava com atestado de 90 dias, ela falou, olha, eu quero ir trabalhar, mas eu preciso estacionar meu carro próximo ao local onde eu trabalho, e lá eu não tenho vaga. Para eu poder estacionar lá atrás e vir andando, isso eu não posso fazer, porque eu passei por uma cirurgia. Então, essa pessoa, a gente tinha duas opções, ficar 90 dias sem essa pessoa, ou encontrar uma vaga de estacionamento próxima, reservada para ela poder trabalhar. Então, são coisas assim, que acabam compensando, né? Não são investimentos. E, além disso, ela não beneficia só a pessoa com deficiência, ela beneficia todo mundo. A acessibilidade nunca é ruim, a acessibilidade é bom para todo mundo. E, em terceiro lugar, que eu acho que podia ser o primeiro, mas a gente tem que olhar para o lado humano, né? A gente tem que olhar para o lado dos direitos humanos, é o direito à inclusão. Então, a gente tem que pesar. A legislação fala em adaptação razoável, né, que é aquela que não envolve custos exagerados. Eu não vou pagar 1 milhão para construir uma rampa em determinado local que tenha muitos detalhes. Aí eu estou viajando mesmo, mas é para dizer, eu não vou gastar um dinheiro desproporcional para fazer acessibilidade. Eu tenho que ver a solução que eu posso dar, mas também pensar nessa parte do orçamento, né? Pensar qual seria uma solução efetiva, eficaz, porque também não é fazer qualquer coisa para falar só para ser mais barato, tem que fazer uma coisa eficaz, né? Uma coisa que vai servir a pessoa com deficiência, mas que não vai onerar tanto. Isso é possível, isso é possível. Eu estou falando demais. Não, tá ótimo te ouvir. José, você ia perguntar? Você levantou a mão? Só tentar entrar nessa discussão um pouco, João, porque além do custo, valor monetário, é preciso que as adaptações sejam frutos e consequências de um diálogo. Muitas das vezes, numa grande empresa ou num grande órgão institucional, o gestor macro, que é aquele que define pelas mudanças, inclusive estruturais, não é membro e não faz parte desse diálogo de acessibilidade. Ele fica muito na periferia. Quando chega a ele costuma perceber a necessidade humana, a necessidade de facilitação humana que esse benefício pode trazer. E aí efetua. Muitas das vezes a gente fica num discurso periférico daquela necessidade de construir uma rampa, de colocar um piso tátil, de colocar um visor, um novo programa. Então, é preciso que a gente, nesses grupos igual o nosso, crie formas de diálogo para que os gestores possam perceber que, muito além do valor monetário, tá, tem o valor humano, que é um valor que dá... Estou tentando buscar uma palavra que dá muito mais satisfação. É muito melhor eu ir para um lugar, você me conhece, sabe disso, para um lugar onde a minha cadeirinha entra tranquilamente, sem eu ter que pedir ajuda para ninguém, do que eu ir para outro lugar onde eu tenho que chamar alguém para abrir um portão, para dar acesso a um lugar.
Então, é muito mais prazeroso ir trabalhar em um lugar onde eu chego igual a todo mundo, eu acesso ao local, eu me sinto muito mais feliz, muito mais igual do que chegar a um lugar onde eu vou ter sempre que pedir ajuda. Se eu sempre que for ao Senado tiver que pedir ajuda para alguém para chegar lá a algum lugar, eu vou até parar de ir, porque não dá para... Né, todo dia tem alguém para me ajudar, não dá. Então, o valor nesse aspecto humano é muito maior do que os quantos reais, do que o quanto vai pagar, tá? Para fazer algo que é, no mínimo, acessível. Tá? Como a Francis falou, não precisa ser monumento. Não é a rampa monumental, não é um sistema sonoro monumental. Então, é de dar esse aspecto de satisfação, de comodidade, tá? Não é de acomodação, mas é de comodidade para eu desenvolver o meu trabalho, para eu desenvolver a minha vida normalmente. Tá? Então, passa também por esse aspecto de diálogo. Se eu chegar a um lugar e não for capaz de ajudar a quem coordena aquele lugar a melhorá-lo, talvez ele não vá melhorar nunca. Exato. Então, cabe a nós, deficientes, cabe ao gestor, cabe ao coordenador, cabe àquele que comanda a melhoria de todos os ambientes. E não é melhorias unilaterais. Porque senão a gente vai ter, igual a gente tem pela cidade aí, rampas que são muito mais muros de escalada do que rampas. Nós temos lugares aí que cumpriram a legislação, mas fizeram um muro de escalada, não foi uma rampa. A Francis mostrou. Aquele lugar onde a Francis mostrou está cumprindo a lei. Tem uma rampa para o cadeirante. Só que a 10 centímetros tem um poste. Mas ninguém vai poder punir o gestor daquele local por não ter feito a rampa. Então, essa discussão é muito grande. Ela também é nova na história da humanidade. Tá? Ela é nova no nosso contexto social hoje. Então, eu acho que ela vai crescer e vai nos ajudar a ter uma vida cada vez melhor, cada vez mais acessível. Obrigado, Deusdedio. Cida, você quer comentar alguma coisa? A Cida também é lá de Maringá, no Paraná, também minha aluna de fotografia lá. Uma boa aluna, por sinal. 3 anos, hein, João? Pois é, né? Pois é. Está todo mundo de recuperação, para me chamar para eu fazer de novo, tá? Já está precisando pensar na formatura. Isso. Liga aí, Cida, seu som. A Cida não está conseguindo ligar o som dela. Diga, Isabela. Opa, ligou? Ligou. Então, só queria agradecer a Isabela, né? Isabela não, a Francis. Falou tão bonita e tão legal. E eu estava pensando aqui naquela questão que ela colocou de ter os ambientes, né? Os 2 ambientes. Aí eu estava lembrando de um evento que eu fui, e era um show. E no show eles colocaram aquele monte de filas de cadeira, aquele monte, né? O pessoal paga, vai lá. E chegou uma cadeirante lá. Só que aí ela comprou o número da cadeira dela e ela queria ficar no lugar que ela comprou. Aí o que os organizadores fez? Tirou aquele número de cadeira para poder ela entrar, para poder alinhar as outras cadeiras. Que ela não queria ficar separada da turma, né? Só que ela foi taxada de chata, que sem noção, onde já se viu que ela era uma cadeirante, ela tinha que ficar no lugar que estava reservado para ela, e aquele maior comentário entre eles. Nesse caso, assim, o que assim você sugeria esse pessoal que trabalha, que faz, colocar ela lá embaixo dessa forma?
entendeu? Falar. Isso é um outro, é uma outra. Trabalhar, né? Isso é uma outra, um outro problema, é SIDA, né? Isso, Cidinha. Cidinha. Isso é um outro problema, né? Porque a gente vê no cinema também, onde que são os locais reservados para cadeiras de rodas? São aqueles lá embaixo, em que ninguém quer ficar, né? Porque todo mundo que compra já tenta comprar lá em cima, mais no meio, do meio para cima. Ninguém quer ficar olhando o pescoço para cima, assim, para a tela do cinema. E aí é um exemplo que eu acho que todo mundo já viu, né? Onde que fica o local. E isso acontece, pode acontecer, né? Também em shows, em outros eventos. O que a gente tem que trabalhar cada vez mais é com a ideia do direito, né? Não é um favor que a gente está fazendo, não é um favor que a organização do evento está fazendo. É um direito da pessoa, ela comprou o ingresso dela, ela pagou por aquilo, não sei como que ela adquiriu o ingresso, mas ela está com o ingresso dela ali, né? Então, ela tem direito, assim como todas as outras pessoas. Se ela escolheu determinado local, a gente tem que ver, a organização informou qual seria a possibilidade de local para pessoa com deficiência, não informou. O que a organização do evento fez? A gente tem que ver, né, como que eles fizeram antes. Isso é minha opinião, tá? Minha humilde opinião. Sim, claro. A gente tem que ver o que essa organização fez. Eles disseram que não teria acesso, que a pessoa em cadeira de rodas não teria possibilidade de ficar naquele local? Eles falaram isso antes? Não falaram? Pelo que você me falou, a organização resolveu ali o problema, né, para acomodar a pessoa da melhor forma que ela gostaria. Mas aí as outras pessoas que ficaram chateadas, incomodadas. A questão, a gente tem que dar visibilidade para essa questão da acessibilidade como um direito da pessoa, e a gente tem que bater nessa tecla, acho que mais 1 milhão de vezes, até todo mundo, né, entender um pouco melhor, compreender. E aí, pelas mesmas razões que a gente já falou aqui, pelo lado humano da coisa, pelo lado do direito também da pessoa, né? Não sei muito, assim, o que fazer. É dizer, ó, é uma pessoa, ela tem direito como todo mundo. Mas talvez no evento, na hora do evento, a gente não tenha muito o que fazer. A gente tem que fazer antes, depois, continuar fazendo. É que nem você falou, né? Não sabe como que eles informaram, não. Porque quando eu também fui, eu comprei, paguei o ingresso, realmente eles não falam, eles só falam assim, ó, lugar reservado para cadeirante é ali, nessa ala você não tem opção de escolher valores menor, entendeu? Tem que ir naquela ala. E eles não falam isso. Aí na hora, sei lá, eu penso, ela tá no direito dela, ela comprou um número, ela queria estar no meio do grupo que ela foi, entendeu? Aí ela ficou mal vista lá, todo mundo, né? Eu falo assim, passando por a chata, né? Tá bom. Não é isso, Obrigado, né? Cida. A pessoa só quer participar. É o que a Francis falou, a gente vai ter que bater 1 milhão de vezes nessa tecla, nessa coisa. E um exemplo disso, que eu citei até outro dia na palestra que eu estava com a Isabela, com o João Cuxá, é o caso da nota de R$200, que ela foi retirada de circulação para ser readaptada, porque as pessoas cegas não conseguiam diferenciar ela de outras. Eu não sei se era a de R$20, parece que ela tem o mesmo tamanho. Eu não sei se é de 20 ou é de 2, eu realmente tenho essa dúvida. E
E diga, Isabela, você Está dizendo que gesticulou. é de 20. É de 20. Ah, tá. Essa é de 20, tá bom. Então, isso já é resultado. Como resultado desse martelamento que a gente faz, a sociedade vem fazendo. No Senado, eu trabalho com o senador Teomário Mota, e nós apresentamos um projeto para que todo conjunto habitacional, né, o Minha Casa Minha Vida, ele tem ali no início, já no projeto, acessibilidade. Em todas as casas, nas ruas, nos meios fios, enfim, já entre com isso já. O projeto está lá, tá andando. E como eu também trabalho no Senado, e você me disse, Francis, nos disse uma coisa muito interessante que eu vou tentar consertar isso. É a opção da empresa cumprir a cota em outros órgãos. São esses malabarismos que dificultam a vida das pessoas com deficiência. Porque a empresa ela tem lá um núcleo jurídico de estudiosos, elas fazem o lobby lá no Senado, lá já recebi várias empresas para tratarmos desse assunto, eu, num outro momento teria vários exemplos para falar aqui, e aí ela cria esses artifícios. Não, eu cumpro a cota, mas não é aqui, é no outro órgão. Então, o que deixa muita gente de fora. Muitas pessoas com deficiência de fora. Meu Deus, Ted. Ô, João, com relação ao que a Francis falou, que você está falando, das empresas cumprirem a cota, é porque a lei diz que a empresa tem que cumprir a cota sobre o número total de funcionários, não gosto da palavra funcionários, sobre o número total de servidores. Então, se eu sou empresário e tenho uma empresa que tem um número total de 100 servidores e vou levar para trabalhar no Senado 10 servidores, eu não estou, dos meus 10, pode ser fora dessa cota. A minha opinião sobre isso é que os contratantes, no caso do Senado, podiam incluir nos seus editais uma cláusula que ao meu ver é legal, de que se eu vou contratar da sua empresa 10 funcionários, gostaria que 2, 3, sei lá, um número X fosse de pessoa com deficiência. Tá? Que aí sairia do nível de cota geral para cota de contrato. Se a sua empresa não aceita esse tipo de proposta, vamos, né? E aí vai negociar, vai no diálogo, vai na conversa. Porque se até mudar a legislação de sair de geral para contratual, vai demorar muito. Talvez a gente possa progredir, João, nesse aspecto, ao montar o edital de contratação, incluir nas cláusulas uma cláusula que inclua ali, aí a Francis é especialista, quem sou eu para dar um palpite, de dizer quantos ou quantos por cento na cota para ser deficiente. Aí no caso de vocês aí do Senado, vão saber se é para colocar 1, 2, 3, que aí vai melhorando até, quem sabe, um dia isso virar lei. Não no cômputo geral, mas percentual contratual. Eu tenho uma opinião sobre isso e acho que é exatamente por aí que a coisa pode evoluir um pouco, pode melhorar ainda mais. Tá? Beleza. Beleza, obrigado. Mas a verdade é o seguinte, o que acontece? Quando se apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei ele tem uma vida, ele tem um caminho. Então, quais são os primeiros caminhos? Primeiro, ele é divulgado na Rádio Senado, na TV Senado, isso para o Brasil inteiro. Pronto, ponto. Aí, a partir dali, já se começa na sociedade uma discussão, um burburinho sobre aquele assunto. Esse assunto ele vai sendo amadurecido perante a sociedade. E o Senado e o Congresso, ele funciona de fora para dentro. Ele funciona sob pressão da sociedade. Chega um momento que a pressão é tão grande
que os senadores, parlamentares, não suportam mais e têm que decidir. Então, ele primeiro tem que ser amadurecido fora. Sim, sim. Porque, e as empresas, principalmente as empresas, elas não fazem por amor, não. Elas não querem saber desse símbolo, do significado do símbolo da ONU, que é uma pessoa dentro de um círculo, que o círculo é a figura geométrica mais perfeita que existe. Se você botar uma vela no meio de um círculo, esse círculo será iluminado igualmente em todas as partes. Então, então, a pessoa com deficiência está inserida nesse círculo justamente para ela estar no todo, no todo. E as empresas não fazem isso por amor, não, só fazem por obrigação, só fazem porque está na lei. Tá? Uma das discussões, grandes discussões que eu vi a maldade de alguns empresários foi na época da redução do peso do saco de cimento. O saco de cimento pesava 50 quilos. O trem pesado é um saco de cimento. E foi por lei que ele baixou para 30. Então, foram vários trabalhadores com a coluna mutilada para sensibilizar os parlamentares. Então, foi uma discussão longa, falaram de tempo de trabalho, que ia demorar para encher um caminhão, as empresas trouxeram dados, quantos elas iam gastar, não estavam nem um pouquinho preocupados com a saúde das pessoas, não. Então, fazer um contrato, vamos conversar, 1 em 10, e aquele contrato ele pode ser rompido a qualquer momento, estando na lei, não pode. É uma maneira de segurar. Não, sim, sim. Só que uma lei não entra em vigor ou não é aprovada imediatamente, né? Não é. Demora cerca de 3 anos e meio, 4 anos para ela sair. Isso mesmo, é isso mesmo. A última coisa para nós fecharmos, Francis, as atitudes, as barreiras atitudinais. Ao meu ver, é uma questão de educação. De educação e de conscientização. Acho que é mais de conscientização do que educação. Né? Porque todos os carros que você mostrou ali, que a gente vê no estacionamento, impedindo os acessos, ali em cima dos acessos dos cadeirantes, enfim, dos pisos táteis, todo mundo ali é educado. Todo mundo ali sabe ler e escrever, mas não tem a consciência. E é através de conversas que nem essas, divulgação, como se diz, eventos como que o Senado vai fazer agora no dia 3, isso começa a ampliar, que vai conscientizando as pessoas. Se nós pensarmos aí há 10 anos, 15 anos, não vou nem falar de 20, de 15 anos para cá, olha esse assunto, acessibilidade. O quanto que ele cresceu. O quanto que hoje está mais palpável perante a sociedade. Né? E foi fruto de quê? Foi fruto de muita briga, de muita discussão. Às vezes nem de briga necessariamente, precisou muita gente brigar. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve que ser recontratado. Teve muito sofrimento nisso. Não vou dizer derramamento de sangue, mas derramamento de lágrimas. Então, para nós transformarmos isso daqui nos próximos 20 anos, temos muito trabalho pela frente ainda. É muita luta, né? Suas últimas considerações. Tudo que a gente, todos os direitos, né, eu acho que não são dados, assim, de graça, né? Eles têm uma concessão, mas muito disso é conquistado, né, pela luta do movimento da pessoa com deficiência. E essas questões atitudinais, realmente, eu vejo que educação, sensibilização, está tudo mais ou menos no mesmo caminho ali, né? Porque às vezes as pessoas não fazem muita ideia, às vezes fazem uma ideia, mas
Ah, não, mas não vai atrapalhar tanto. Se eu estacionar nessa vaga, é só um minutinho, é rapidinho, não vai atrapalhar tanto assim, né? Então, a gente tem que trazer para as pessoas sempre, a gente tem que colocar tudo em pauta sempre, discutir o máximo que a gente puder, né? Para a pessoa entender que um minutinho atrapalha sim, A né? vida Geralmente dessas não é pessoas. só um minutinho, geralmente é um minutinho que se estende, já vira uns 5, 10 minutos, e a pessoa com deficiência chega, não tem como estacionar, e não tem como estacionar nas outras vagas, vamos dizer. A pessoa cadeirante, como que ela vai abrir e tirar a cadeira de rodas nas vagas comuns, né, que geralmente são mais apertadas. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente está dando aquele jeitinho, facilitando, e a gente está impedindo que outra pessoa faça alguma coisa. E isso é com informação, com educação, com sensibilização e com paciência, né? Assim, com paciência de fazer de novo, de voltar, e de fazer, e de falar. E é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que buscar e repetindo com as pessoas com deficiência. Não existe mais a gente chegar e fazer tudo do jeito que a gente acha que é. Ah, mas a lei está aqui, a norma técnica está aqui. Mas a gente tem que trazer a pessoa com deficiência para mostrar, né, detalhes que a gente não vê e para ela validar tudo que a gente está fazendo nas instituições. Isso é uma contribuição assim que não tem lei, não tem norma técnica que traga isso. É uma contribuição muito grande quando a gente traz as pessoas com deficiência para junto da gente, né? Desde a fase do planejamento, monitoramento das ações, ver tudo que a gente precisa fazer e como está sendo feito. Não está sendo feito de qualquer maneira, está sendo feito de forma realmente a promover a acessibilidade. Então, é isso, basicamente. Nosso trabalho assim, tem que continuar. Obrigado, Francis. Obrigado, eu agradeço vocês todos pela conversa, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração final, rapidinho? Não, só também agradecer a Francis. Cada vez que vem alguém da área da surdez, eu fico mais feliz, porque é uma área que as pessoas olham e dizem assim, isso não é problema, né? O cara se locomove, e não imagina a solidão que é. Não imagina que é uma das áreas da deficiência que mais enfrenta barreira atitudinal. Né? As pessoas, quando a gente não compreende alguma coisa, a gente se sente muito constrangido. Então, a gente tem vergonha de não entender o outro falando, e aí a gente se afasta. E esse é o maior problema do surdo, porque ele sente isso, ele percebe que na hora que ele tenta se comunicar, a pessoa com quem ele está se comunicando fica com medo e se afasta, se retrai. Então, assim, agradecer aí a Francis, toda a reflexão que ela trouxe, e vamos em frente, bora para frente, vamos unir forças para a gente chegar lá. Obrigado, Francis, mais uma vez. Muito obrigado. Deusdede, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante, show de bola. Cidinha Brisa, muito obrigado também pela sua participação, está sempre aqui conosco. Minha parceira Isabela, sem comentários, show de bola. Muito obrigado, Eni. Você leva esses ensinamentos todos lá para Deusimar, que é a sua associação. Diga, Cida. Cida, você ia falando? Não, só agradecer. Não é um barulho de fala. Diga, Eni, você ia falando? Não, eu agradeço você, João, a Isabela, por nos presentear com pessoas, assim, com convidados que trazem conhecimento para que a gente cresça, né? Eu que estou no aprendizado de pessoa com deficiência, isso para mim é muito importante. E daí, além de eu aprender para mim, ainda eu vou conseguir ajudar um pouquinho mais os meus colegas. É isso aí, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Eu estou à disposição, tá?
Obrigado. Todos vocês aí que precisarem. Show de bola. Um abraço. Tchau, tchau.